A chegada do presidente do Flamengo, BAP, depois das férias de volta ao Rio de Janeiro, está sendo tratada como um reforço importante na negociação pela contratação de Lucas Paquetá. E por que o BAP é considerado esse reforço importante? Eu vou explicar para você sobre essa situação. Inclusive, o BAP pode dar o aval para o Flamengo avançar para valer e pagar os valores que o Flamengo pretende realmente pagar por Lucas Paquetá. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você e falar também sobre a situação envolvendo o zagueiro Iago, hein? Zagueiro Iago é outra situação que precisa do aval do presidente. As negociações estão avançadas pela venda de Iago para o Orlando City dos Estados Unidos. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Falar também sobre a situação envolvendo o Gerson ainda, né? Porque depois da informação que eu passei para vocês no último vídeo hoje, sobre o Flamengo ter escalado o ex-procurador do Rio de Janeiro para o processo de 42 milhões de reais contra o Gerson e também a empresa do pai dele, seu Marcão, e empresário, a vez do Cruzeiro. O Cruzeiro banca advogados de Gerson. O Cruzeiro banca advogados de Gerson em relação à situação envolvendo a ação que o Flamengo moveu contra o jogador. Vou explicar para vocês sobre essa situação e amanhã o Flamengo vai apresentar o novo reforço do mais querido do Brasil nesta segunda-feira. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre a situação envolvendo o Gerson. Hoje a informação trazida pelo jornal O Globo trouxe que o Flamengo escalou o ex-procurador do Rio de Janeiro para o processo de 42 milhões de reais, movido aí contra o volante Gerson. Esse processo é sobre uma quebra contratual desde que o Gerson deixou o Flamengo para o Zenit da Rússia. Já foi negociado com o Cruzeiro e até agora o Gerson não se movimentou, não se moveu em relação em prol a essa dívida que ele tem com o Flamengo. E é claro que é uma dívida real. Quem quebrou o contrato tem que arcar com os valores restantes. Foi o que Gerson fez, quebrou, mas até agora não arcou com os valores. Só que depois do Flamengo ter escalado o ex-procurador do Rio de Janeiro, que é o Leonardo Spinola, aí foi a vez do Cruzeiro. O Cruzeiro bancando os advogados de Gerson contra o Flamengo. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, colocou os advogados do clube mineiro à disposição de Gerson no processo que o Flamengo move na justiça contra o jogador e o seu pai Marcão. Lembrando, como já mencionei, o Flamengo acionou ambos por descumprimento contratual na época da transferência que o Gerson deixou o Flamengo naquela época da saída dele para o Zenit da Rússia. E o Pedro Lourenço coloca agora os advogados, bancando advogados de Gerson contra o Flamengo. O que você acha, torcedor, sobre essa situação? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos falar agora sobre reforço que será apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira. O goleiro André, o recém-contratado pelo mais querido do Brasil, vai ser apresentado amanhã no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo fará a apresentação do mais novo goleiro às 15h30, horário de Brasília, tradicional 3h30 da tarde. A transmissão, inclusive, da apresentação do jogador terá aí na Flamengo TV. Você também pode acompanhar na Flamengo TV, ao vivo e com imagens, a apresentação oficial do goleiro André, que também vai dar aquela entrevista bacana à imprensa aí sobre a sua chegada ao Flamengo. André que já foi regularizado, André que já foi aí anunciado pelo Flamengo na última sexta-feira e agora só falta apresentar, e essa apresentação acontece amanhã no CT do Ninho do Urubu, beleza? Bom, falando em mercado da bola, falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Iago. O Flamengo negocia a venda do zagueiro Iago nesse momento
para o Orlando City dos Estados Unidos, nação. A proposta foi recebida pelo Flamengo e enviada pelo clube norte-americano na semana passada e a transferência avançou nos últimos dias, restando agora apenas o aval do presidente BAP para ser finalizada. O mandatário, que estava em viagem, deve se reunir com o diretor José Boto para dar o parecer definitivo. O jovem defensor, com passagens pela seleção de base, também era alvo de sondagens de clubes da Arábia Saudita e da Europa e também no futebol brasileiro. Mas o Orlando City apresentou uma proposta oficial ao Flamengo. De acordo com as informações, os valores dessa proposta não foi divulgado até o momento da gravação desse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas eu prometo apurar todos os detalhes, claro, para deixar você sempre muito bem atualizado. Agora, Flamengo avança para valer, aguardando apenas a decisão do presidente BAP, ou melhor, o aval de BAP, presidente, para poder vender o zagueiro Iago, destaque, campeão do Sub-20, capitão do Sub-20, campeão da Libertadores 2 vezes no Sub-20, né? Campeão do Mundial 2 vezes Sub-20 contra o Olympiacos em 2024 e contra o Barcelona agora em 2025. Tá aí Iago deixando o Flamengo, que já era de se esperar com essa situação envolvendo os interesses de alguns clubes em volta do zagueiro Iago. O que você acha dessa possível saída de Iago do Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre a chegada de Lucas Paquetá, porque ganha reforço importante na negociação. O retorno do presidente BAP das férias, BAP estava de férias, retornou ao Rio de Janeiro neste último sábado, ontem. E o retorno de BAP é considerado como um reforço importante na negociação por Lucas Paquetá. Paquetá, que todo mundo já sabe de cor, que não quer mais jogar no West Ham. O Flamengo está fazendo o esforço para ter o Paquetá de volta ao clube. Paquetá não quer pensar em outro clube, quer pensar só no Flamengo. Já deixou isso aí claro. E agora a informação trazida pela nossa colega Mônica Alves é que BAP retornou de férias nesse sábado. A presença do presidente pode ajudar a destravar o acordo entre Flamengo e o West Ham por Lucas Paquetá, já que cabe a ele a decisão final sobre os valores do negócio. Valores esses que o Flamengo já sinalizou que topa até 40 milhões de euros pagar por Lucas Paquetá, e Paquetá vir para o Mengão Queridão. 35 milhões fixos, mais 5 milhões em bônus por metas. E agora vamos aguardar a decisão final do presidente BAP sobre essa contratação de Lucas Paquetá, a chegada de Lucas Paquetá, que o Flamengo quer antes da Supercopa, hein? O que você acha, torcedor? Sinceramente, fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa chegada de Lucas Paquetá. Bom, eu estou confiante, hein? Eu estou bastante confiante nessa contratação de Lucas Paquetá. E você, torcedor? Você está? Deixa aí nos comentários a sobre isso. Lembrando, né, que algumas coisas, muitas delas aí que está acontecendo dentro do Flamengo, estavam realmente aguardando essa volta do presidente, né, retornando das férias, para poder dar o aval. Hoje já tivemos aí a decisão em relação à continuidade da equipe Sub-20 disputando os próximos jogos do Campeonato Carioca. E não vai ser jogos qualquer, vai ser contra o Vasco e contra o Fluminense. Mesmo assim, o Flamengo manteve ali a equipe Sub-20. E a informação que temos, essa decisão teve em conjunto, principalmente, o aval do presidente BAP. Então o elenco principal ele só se volta para valer estreando, né, na verdade, só no dia 28 contra o São Paulo. Outro aval que o BAP também está prestes a dar sobre a venda de Iago. E agora a situação de Lucas Paquetá. Entre outras situações, a situação do Michael para o Santos, ainda tem alguns empecilhos ali a serem resolvidos. Tem a situação do Alan, que o Corinthians quer o Alan, o São Paulo quer o Alan, mas a situação do São Paulo lá é uma situação desgastada em relação ao que a visão do Flamengo hoje
para vender jogador ao São Paulo para poder receber depois, né? Teve alguma situação aí que o BAP já deu também aval de longe, como foi a venda de Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, inclusive foi anunciado hoje. Então o BAP aí chegando para valer. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Eu estou confiante, hein, nessa contratação de Paquetá. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, é claro, né? Seguir focado com tudo nesse finalzinho de domingo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, para você e sua família. Esse domingão maravilhoso, finalizando. E amanhã tem segunda-feira, tem apresentação de reforços, tem tudo e muito mais. Quarta-feira já tem Flamengo novamente, Flamengo e Vasco no Maracanã, clássico dos milhões, primeiro clássico de 2026. E é claro, torcer aí, tá ao menos, já imaginaram? Não, a garotada não venceu a Portuguesa, não venceu o Bangu, não venceu o Volta Redonda. Já pensaram vencendo quarta-feira o Vasco? Bom, já ganhou uma moral. Então torcer aí para que dê tudo certo. Bom, ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.